E num mundo onde nós precisamos de realmente chegar a um objetivo, nós temos que conseguir cativar as pessoas e trabalhar com as pessoas. Se essa cultura não é compreendida tanto de um lado como do outro, a gente não consegue chegar ao objetivo. Principalmente porque há duas visões diferenciadas. A visão dos europeus com relação à América do Sul como um todo e ao Brasil, e também a visão do nosso lado, dos brasileiros com relação aos europeus, aos portugueses e ao resto do mundo. Exatamente. E aí nós entramos em um certo conflito de visões de mundo a partir desses ângulos diferenciados, né? Sim. Essa questão... Tanto os meus amigos em Portugal me fazem perguntas sobre o Brasil que não corresponde em nada à realidade, como as pessoas aqui me fazem perguntas sobre Portugal que também não corresponde nada à realidade. Então isto acontece, não digo diariamente, mas com uma frequência muito grande. Então ainda há um desconhecimento grande. Então quando as pessoas chegam aqui, têm uma visão, têm uma ideia, pensam que vão conseguir integrar-se com maior ou menor facilidade e não é tão fácil assim. Recentemente conversei com outro amigo meu que está com dificuldades, porque tem uma cultura própria. O Brasil, como todos os países, tem uma cultura própria. E a gente tem que entender esta cultura para conseguir, temos que nos integrar. Eu evito um pouco ter muito contato com portugueses, exatamente para me integrar na cultura, e foi isso que eu fiz. Estou casado com uma brasileira, vivo com ela desde que cheguei. Então, e o meu mundo é rodeado de brasileiros. Então, exatamente para isso, para entender a cultura e conseguir partilhar essa cultura com as pessoas, porque eu trabalho muitas vezes com pessoas do chão de fábrica. Então tem que haver uma empatia muito grande, senão não vou conseguir trabalhar com eles. Ok. Bom, vamos deixar então a nossa primeira questão norteadora que vamos discorrer ao longo do segundo bloco, que tem a ver com o tema do nosso programa. Então, a presença dos profissionais de engenharia nas funções, nas habilitações, enfim, dos engenheiros no Brasil. Ocorre uma efetiva parceria em que a transferência de tecnologia ocorre entre os profissionais de engenharia que vêm do exterior e entre os brasileiros? E se também há uma definição de critérios para a atuação desses profissionais no Brasil? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que está na área de tecnologia e engenharia, e o tema, a presença dos profissionais de engenharia estrangeiros no Brasil. Deixamos no ar, no finalzinho do primeiro bloco, a seguinte questão: se ocorre uma efetiva parceria em que há a transferência de tecnologia e conhecimento entre os profissionais de engenharia, que vêm do exterior, com os nossos profissionais de engenharia no Brasil? E, além disso, há uma definição de critérios para a situação desses profissionais atuarem no Brasil? Professor Gilson, como está essa questão? Tá. Essa questão da regulamentação, ela, como você bem colocou no início do programa, até ela gera uma certa polêmica, né? Porque nós estamos tendo um fluxo migratório que está mais intenso do que a história das últimas até 3 décadas nos tem indicado. Então, esse assunto acaba despertando até um sentido de, puxa vida, né, de competitividade entre os profissionais da área de engenharia. O Conselho Regional Normativo, ele tem se posicionado de uma maneira muito clara. Os princípios em termos de exigências e qualificação, eles são equivalentes, qual seja o profissional que chega, tanto como os brasileiros têm que provar a sua competência, e a partir desse reconhecimento, o devido registro, formalização e tudo mais, para que na plenitude possam exercer a sua profissão aqui no Brasil.
Tá? Então, esses processos têm que ser muito claros, transparentes, né? E para que haja, de certa forma, um processo até de integração nesse lado profissional de uma maneira natural. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre os caminhos de introdução são claros e aí acabam gerando algumas desconfianças, né? Desconfianças que prejudicam exatamente essa integração. Mas uma vez sanada essa questão, vamos dizer assim, regulamentatória, né? Ou mesmo da empresa, né, formalizando a inserção desse profissional internacional, essa experiência, pelo menos ao longo da minha experiência, que é longa, sempre se construiu como uma ponte em que nós brasileiros muito aprendemos com o aporte dessa experiência, dessa tecnologia realmente trazida, né, por esses profissionais e também essa complementariedade a um conhecimento das duas vias, dos aspectos culturais, e tem sido realmente bastante construtivo. O cuidado do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, está no sentido de fazer a validação do diploma, né, da formação desses profissionais de engenharia, para que possam exercer e possam atuar no Brasil sem problema. A solicitação, a reivindicação, na verdade, dos profissionais de engenharia no Brasil são de que esses profissionais precisem passar por essa regulação do CREA. É isso, professor? Exatamente. O CREA, de uma maneira muito assertiva, né, ele como representante, né, que protege a sociedade no sentido de que os conhecimentos em engenharia serão aplicados com toda a competência e segurança, e para tal ele requer, tanto dos profissionais brasileiros como estrangeiros, a comprovação dessa competência. Certo. Tá. Nós temos o depoimento do professor José Vicente, que ele também é o diretor da pós-graduação da FAI, e nós vamos chamar então para ouvir o que o José Vicente tem a dizer sobre essa questão que nós estamos discutindo nesse segundo bloco. Podemos colocar? Então, eu vou estar falando um pouquinho aqui da disponibilidade de profissionais de engenharia, né, no mercado de trabalho brasileiro hoje, e um pouquinho também da polêmica sobre a possível importação de profissionais para abastecer as demandas do mercado no Brasil hoje em dia. Eu queria dividir rapidamente esse pequeno depoimento aí em duas partes, né? Uma para tentar explicar um pouquinho como se chegou até essa situação, né? O que causou essa situação, e aí falar um pouco também da caracterização dela, o que é a situação, para finalizar com as possíveis soluções e se a importação de profissionais tão discutida ela pode ser uma solução. É importante a gente ter em mente, em primeiro lugar, que o desabastecimento, né, de engenheiros em alguns setores específicos do mercado hoje deve-se única e exclusivamente ao período de crise vivido pelo Brasil aí, ao longo das décadas de 90, né, e até o início da década de 2000. Quer dizer, esse período todo foi um período em que o Brasil praticamente não tinha atividades, né, por exemplo, na parte de engenharia mecânica, para dar um exemplo, né, desenvolvimento de produto dentro do Brasil era algo que não existia, né, e o engenheiro formado, ele praticamente, apesar de ser engenheiro, ele não trabalharia com engenharia, né, essa era a realidade do mercado de então, né. Então, praticamente hoje, não dá para dizer assim, não temos engenheiro. Nós temos engenheiros formados em mecânica, por exemplo, só que temos muitos engenheiros mecânicos, né, que não trabalham com engenharia mecânica. Aliás, é a grande maioria deles. Então, esse é um problema, por exemplo, que gera uma escassez na área de engenharia mecânica. A mesma coisa vale para a engenharia civil, por exemplo, né, que é outro foco hoje aí de atenção. Do ponto de vista de abastecimento do mercado, se a gente voltar 8, 10 anos atrás, a gente vai ver que era exatamente o oposto. Quer dizer, o profissional de engenharia civil, por exemplo, para citar um caso, né, um exemplo, o profissional de engenharia civil não tinha colocação no mercado, ele ia trabalhar numa construtora sem carteira assinada, né, como prestador de serviços, na grande maioria das vezes. Então, assim, a situação é completamente oposta. Então, hoje a gente tem um mercado superaquecido, né, e um início de falta de profissionais para abastecer esse mercado. Então, essa seria a origem da questão.
Agora, quanto à possibilidade de solução por meio de importação. Vejam, se a gente pegar o histórico, né, do Brasil em termos de importação de engenheiros, o Brasil já teve muitos profissionais de engenharia trabalhando aqui, continua tendo profissionais estrangeiros de engenharia trabalhando, mas sempre em posições de destaque. Ou seja, o profissional que vem porque ele é o detentor daquele conhecimento específico. Ele é mais habilidoso do que o profissional brasileiro, eventualmente, para aquela situação. Hoje, o que se diz é simplesmente uma questão quantitativa, né? E aí que eu acho que mora o grande perigo da situação, né? Existe uma pressão por profissionais de engenharia, isso logicamente que pressiona os salários, né? E aí existe uma pressão do lado do empresário, né, das empresas, de tentar alternativas de fornecimento dessa mão de obra mais barata, né? Até aí eu não vejo problema algum, né? Eu acho que faz parte dentro dos processos legais, isso é importante ressaltar, né? O processo legal de imigração, né? Não há nenhum problema, né, em que parte dessa mão de obra, né, seja atendida por profissionais estrangeiros. A grande questão por trás disso é se esses profissionais estrangeiros estão efetivamente capacitados, porque uma coisa, né, é o profissional se dizer um engenheiro, né? Uma outra questão completamente distinta é ele realmente estar habilitado para exercer determinada função. Então, por exemplo, para dar um exemplo do setor de... Nós vamos deixar, então, a continuidade do depoimento do professor José Vicente para o terceiro bloco. Enquanto isso, nós voltamos, então, aqui para os depoimentos e o diálogo dos nossos convidados no estúdio, para que nos coloquem, então, de uma maneira geral, como está essa demanda, essa solicitação. Inclusive, o professor José Vicente citava que, em determinado momento, nós tínhamos uma carência de profissionais, né? Então, houve a necessidade, sim, da importação desta mão de obra. No momento, nós vivemos também, num outro momento, uma situação econômica mais favorável, de expansão também no mercado desses profissionais e que, pelo menos, por enquanto, há espaço para todos, desde que devidamente solicitadas as exigências do Conselho Regional de Engenharia. Como você vê essa questão, então, Zavala? Eu vejo essa questão da seguinte forma, Regina. Nós vamos ter empregabilidade para os engenheiros 100% esse ano até 2016. Por quê? Porque nós estamos numa época de franco desenvolvimento aqui dentro do Brasil, no que diz respeito à construção civil. Nossa carência é engenheiro civil. Uhum. E nós temos hoje o quê? Uma Copa do Mundo que vem vindo ali, que precisamos de muita construção. Os empreendimentos imobiliários cresceram, houve uma explosão muito grande aqui no Brasil. Sim. E ainda temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, a engenharia civil é uma profissão que está em franco crescimento dentro do Brasil. Não é verdade? Bom, depois da engenharia civil, vem a engenharia mecânica. A engenharia mecânica é uma profissão que ela também requer de muito profissional aqui no Brasil. Por que requer de muito profissional no Brasil? Porque, veja só, na década de 90, 80, 90, o engenheiro mecânico, ele virou suco. Abriram uma loja de suco os engenheiros mecânicos em São Paulo. Aqui em Curitiba, abriram a engenharia do sanduíche, aqui em Curitiba. Eram engenheiros que estavam desempregados porque não tinham oportunidades. E as oportunidades que apareciam na época eram todas estatais. Né? Vamos trabalhar no governo do Paraná, no governo federal, simplesmente para trabalhar com burocracia. Né? E então, neste momento que o engenheiro entra para o Estado, ele perde o foco de engenheiro, porque ele vai se dedicar mais à parte burocrática do que à parte da engenharia em si. Né? E o que é uma engenharia? Uma engenharia é para a gente construir, desenvolver, fazer com que as coisas andem melhor dentro do nosso país. Né? Então, hoje essa carência é em função aos erros que tomamos no passado. Não tinha, agora temos disponibilidade para contratar o engenheiro. Não é verdade? Zavala, você trouxe alguns slides. Vamos chamar pelo menos um para nós iniciarmos fazendo esse panorama geral? Por favor. Então, por favor, a primeira tela, o primeiro slide, que nós vamos então colocar. Então, vocês vejam ali que nesse primeiro slide está ali as necessidades de engenheiros no BRICS. Né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China. Certo. Aí nós temos engenheiro civil.
Precisa, o Brasil precisa de engenheiro civil, a Índia precisa de engenheiro civil e a China também. A China está um pouquinho recortada na nossa tela, mas é o último país que está ali. Certo. Então, o que acontece? Nós precisamos de engenheiro civil, sim, mas também o BRICS precisa. A China precisa e a Índia precisa. Então, a disponibilidade do engenheiro civil vai ser dividida em 3 grandes países. Em 2 países que têm uma população assombrosa e o Brasil. Não é verdade? Certo. Zavala, então, esses dados foram retirados de qual fonte? Esses dados foram retirados do BBC de Londres. Sim. Tá? Esses dados estão na CNPq do Brasil e no IES, certo? Esses dados eu tirei dessas fontes, ok? Então, é um cruzamento, então, dessas 3 fontes? Dessas 3 fontes. Não, essas 3 fontes fizeram esse gráfico. Ah, que fizeram. Em conjunto fizeram esse gráfico. Né? Depois nós temos ali o engenheiro mecânico. Você veja, se repete a situação que nós temos com o engenheiro civil. Certo. Né? Brasil precisa, a Índia precisa e a China precisa. Depois o engenheiro que nós precisamos é o engenheiro de Minas. Veja só que interessante. Minas. No Brasil, já não é a situação da Índia e da China. É no Brasil. Então, dentro do Brasil ainda nós precisamos o engenheiro eletricista, né? Que é Brasil e Índia. Sim. E depois temos o engenheiro eletrônico e o engenheiro de petróleo. Né? Então, é interessante colocar este gráfico aqui, porque a demanda do engenheiro civil é muito grande no mundo e do engenheiro mecânico. Né? Então, e teve engenharias que aqui no Brasil não tem mais. Essas engenharias são o quê? Engenharia automotiva não existe mais aqui no Brasil. E o mecânico está suprindo essa engenharia, nessa especialidade. Ok? Bom, dentro disso ali ainda você fala assim, como é que o profissional estrangeiro faz a parceria com o profissional do Brasil? O profissional do estrangeiro, quando chega aqui no Brasil, ele primeiro tem que ter, né, a habilidade da língua. Veja só, Jorge fala português, mas ele teve problemas com a língua. Eu tive problemas com a língua na universidade